ao 11. Então acompanhem. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Oremos mais uma vez. Pai querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Pedimos a Deus que o Senhor ministre em nossos corações. Pai, o Senhor colocou em nossos corações a vontade de falar de homens e mulheres de fé que foram entoados, ó Deus, graciosamente, por meio da exposição na tua palavra. Nós falamos de Abraão, falamos de outros homens como Josué também, Caleb e outros homens do Antigo Testamento. Domingo passado, Senhor, nós falamos sobre José e Maria e agora queremos falar sobre João Batista. Nos ajuda, Deus, de encontrar graça por meio dos ensinamentos que o Senhor traz para nós, por meio desses homens e mulheres que foram destacados nas Sagradas Escrituras. Te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, alguns homens e mulheres, como eu falei na oração, destacaram pela a vida de sacrifício que tiveram em prol da humanidade. Nós vemos aí Albert Sabin, que dedicou a vida à vacina, e por meio da dedicação sacrificial, um trabalho sacrificial, muitas pessoas foram alcançadas e salvas pelas vacinas que ele criou. Vimos o trabalho de pessoas que se dedicaram também até a morte. Quando a gente olha para a vida de Teresa de Calcutá, a gente vê a abnegação da vida normal, de uma vida cotidiana comum, para uma vida de entrega às pessoas carentes. E aí, irmãos, são diversas pessoas, missionários ou não missionários, que nós percebemos uma vida de sacrifício e de entrega a Deus. Vemos homens como Martin Luther King, que lutou a vida toda pela dignidade do ser humano, pela igualdade racial, e hoje ele é lembrado nas páginas da história por isso. Ao olhar para a história, vimos homens e mulheres que dedicaram em amor sacrificial em prol da humanidade. Ao trazer agora os nossos olhos para a vida de João Batista, o Senhor Deus declarou, e Jesus falou isso, declarando uma vez, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Que privilégio o próprio Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, declarar que João Batista era dos nascidos de mulher
o maior dos homens já nascidos. Que esse homem tem para nos ensinar. Porque João, ele foi uma pessoa totalmente, irmãos, comprometida com a sua missão. João Batista foi um homem totalmente aquele que sabia do que foi comissionado e sabia da realidade e da certeza pelo qual ele foi comissionado. Hoje a gente fala que seria um homem de foco, um homem de convicções, né? Hoje a gente vê aí no mundo secular pessoas focadas, pessoas totalmente focadas no seu ideal profissional, focado no seu trabalho, e aí é uma pessoa totalmente que planeja, que foca e que cria metas e que trabalha em cima. E se a gente olhar para João, ele era uma pessoa totalmente focada no seu chamado e na sua vocação e na sua missão. Abra sua Bíblia lá em Mateus 11:11. Mateus 11:11. Ou acesse sua Bíblia no seu celular. Mateus 11:11. Olha Jesus falando. Mateus 11:11. Vamos ler a partir do verso 7. Assim está escrito. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, o que veste roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos dos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas eu fiz um sermão aqui na igreja falando dessa questão do maior no reino dos homens e o menor no reino dos céus. E falei da nossa cegueira espiritual no corpo, de comparar e de querer trazer uma definição de maior entre os homens apenas pela nossa visão de mundo, que é tão limitada. E aí eu trabalhei esse texto, mas depois a gente pode falar um pouco sobre isso, irmãos. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto, João foi uma pessoa totalmente comprometida com a missão que Deus o havia comissionado. Ele foi uma pessoa totalmente entregue à sua missão. Ele foi fiel e fiel até a morte. E a gente tem certeza, nós teólogos e cristãos temos certeza que João recebeu a sua coroa da vida. Então a gente tem uma realidade diante de nós de uma pessoa que se dedicou até a morte a uma missão, a preparar o caminho, a aplanar o caminho daquele que seria o Messias, daquele que foi o Messias, daquele que veio para trazer a vida, derrotar a morte. Então nós temos alguém também para nos inspirarmos, como o exemplo de João Batista, a viver uma vida que realmente vale a pena. A viver uma vida que realmente dá sentido para nós. E aí a gente precisa, irmãos, ao olhar para a vida de João Batista, nos comprometer diante de Cristo, de tal forma a fazer com que a vontade dele seja maior do que a nossa vontade, que a vontade de Deus seja maior do que a nossa própria vontade, até mesmo de respirar, irmãos. Porque só assim a vida vai fazer sentido. Só assim o seu trabalho vai fazer sentido. Só assim a sua vida em família vai fazer sentido. Porque a vida sem Cristo não tem sentido. Salomão falou isso quando ele olhou em Eclesiastes, escreveu em Eclesiastes, aqueles que têm o seu olhar para o céu, para as coisas do céu, e aqueles que têm o seu olhar para debaixo do sol.
E ele começa a discorrer no livro de Eclesiastes a vida sem sentido daqueles que têm apenas seu olhar voltado para as coisas debaixo do sol. E ele fala que um dia discursa um dia, as águas do rio correm para o mar, e as coisas são sempre a mesma coisa. A vida passa a não ter sentido. E ele, ao final de Eclesiastes, ele fala, né, daqueles que têm os seus olhos voltados para os céus, para cima do sol. Porque doido, louco é aquele que vive para si, como se não existisse algo melhor e maior, no qual nós podemos olhar, fitar os nossos olhos firmemente. E a gente sabe, irmãos, que o Novo Testamento, Paulo, ele trabalha muito essa questão de olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Porque se botarmos a nossa atenção, se colocarmos a nossa atenção nas coisas perenes dessa vida, nas coisas transitórias dessa vida, se colocarmos o nosso foco apenas nas coisas que vão passar, infelizes seremos. E a Bíblia diz, miserável homem que seremos, porque os nossos olhos estão nas coisas que passam. Então, irmãos, que venhamos nos comprometer com Cristo, assim como João se comprometeu, de tal forma a fazer a vontade de Deus. E que sejamos fiéis a ponto de viver para Cristo ou de morrer para Cristo, como João morreu sendo fiel a Jesus Cristo. João, ele foi o último profeta da antiga aliança. O último profeta. E o primeiro missionário do Novo Testamento. Que interessante, né? O último profeta da antiga aliança e o primeiro missionário da nova aliança. Ele fez a transição da antiga aliança para a nova aliança, porque ele aplanou os caminhos, ele preparou os caminhos de Jesus. Ele aceitou o grande desafio de responder sim ao chamado de Deus e tornar-se porta-voz do Messias. Ele respondeu a esse grande desafio, irmãos, porque não é fácil você ser porta-voz de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa pregando numa praça em Nova York, falando de Jesus, e uma criança de 8 anos, gritando com esse pregador, com raiva, murmurando, praguejando sobre a vida dele, e ele falando de Jesus, do amor de Deus, aquela criança, mentira, mentira, e xingando ele. Você via claramente o demônio nos lábios daquela criança. Eu coloquei esse vídeo até mesmo no grupo da UCP, não sei se as irmãs do departamento infantil viram, né? A importância da gente evangelizar, ensinar o caminho para as crianças. Porque se elas não forem usadas por Deus, elas vão ser usadas pelo mundo ou pelo diabo, irmãos. Não adianta falar, não, mas criança é um ser inocente. Criança é um ser muito inocente que não sabe de nada. E quando a gente assiste um vídeo desse de uma criança de 8 anos atacando um pregador do evangelho em plena praça pública, nós entendemos o porquê. As Sagradas Escrituras dizem para nós que nós devemos inculcar no coração da criança o caminho em que elas devem seguir, porque quando forem velhas, não se desviará dele. A importância de se trabalhar a criança, irmãos. Fechando parênteses e voltando para João, sem dúvida alguma, a fidelidade de João, o foco de João em Cristo Jesus, teve um preço muito alto, um preço muito caro que muitos não estão dispostos a pagar. Porque ser porta-voz do Senhor Jesus é ser perseguido pelo mundo e é ser atacado pelo diabo. Se nós vamos para Efésios, Gálatas, nós vemos claramente Paulo falando de 3 inimigos que nós enfrentamos constantemente. O primeiro inimigo é a nossa própria carne, que milita contra o espírito o tempo todo. Porque o prazer da carne é o pecado, é o mal. A carne, ela tem prazer no pecado. E o segundo inimigo
É o mundo. O mundo milita com toda, completamente, todos os dias, o tempo todo, contra a vontade de Deus na sua vida. Tudo que o mundo ele oferece, a vida secular te oferece, é para tirar o seu foco de Cristo. É para roubar a sua atenção. É para te prender no entretenimento. Porque o que o mundo oferece para nós, através de muitas coisas, é entretenimento. E o que significa entretenimento? É algo que vai te distrair, algo que vai trabalhar a sua carne, vai trazer uma certa satisfação momentânea e vai ali te prender, vai te entreter, vai tirar o seu foco daquilo que deveria ser primário e não secundário. E aí passa que as coisas seculares, mundanas, passam a ter primazia para você, porque somos egoístas e vaidosos. A carne é egoísta e vaidosa. E vaidosa. E o terceiro inimigo é o diabo, que é o acusador, o tentador por excelência. E Paulo ele trabalha aí em Efésios 6, como que nós vamos vencer esses inimigos. Porque o diabo ele usa tanto a nossa carne quanto o mundo para nos derrotar. E aí ele trabalha ali a armadura dos filhos de Deus, a armadura de Deus que temos nos revestir, falando que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta não é a minha guerra, a minha batalha, né? As minhas questões não é contra o Marcelo, com a irmã Uda, ou contra nenhum de carne e osso, mas a minha luta, a minha batalha, ela é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E essa batalha a gente vence de joelho, irmãos. Essa batalha vence de joelho. Se a batalha lá no mundo vence de pé, que fala aí que o mundo é dos fortes, que o mundo é dos melhores, que o mundo é dos espertos, a batalha que nós enfrentamos para vencer esse mundo dos fortes, dos espertos, aí é de joelho, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E isso é uma realidade na vida de João. E ele pagou o preço por isso. João ele precisou deixar o convívio da sua família e morar no deserto. João ele deixou o conforto da sua casa, ele deixou as suas roupas. Você acha que João não foi um menino criado no meio da família ali e não teve as suas roupinhas, seus calçados? João não teve uma mãe que fizesse o seu café da manhã, o seu almoço? Mas João, quando ele entendeu da sua missão, ele se separou para Deus, ele foi para o meio do deserto. E a Bíblia diz lá em Marcos, que nós lemos, que a roupa dele era de quê? De pele de camelo. O cinto era, era o quê? Couro. E ele comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. E as pedras serviam de travesseiro para ele. O céu servia de cobertor para João. E aí a gente percebe, irmãos, que João confrontou o povo com seus pecados. Sabe o que João fez? Todo mundo que passava e todo mundo, ele falava: você é pecador, você é miserável, você precisa de salvação, você é uma pessoa fadada à morte e à morte eterna. João, ele acusava a miserabilidade das pessoas. Ele acusava, ele condenava as pessoas no seu pecado. Por que João fazia isso? Por que, irmãos? João, ele dava, hoje a gente fala isso, os psicólogos falam, dá um choque de realidade. Às vezes, os pais fazem isso com os filhos. Eu preciso dar um choque de realidade naquele menino. Eu preciso dar um choque de realidade naquele menino, para ele entender que a vida não é flores. Para ele entender, para ele despertar para a vida. Então, João Batista, ele dava um choque de realidade nas pessoas, para as pessoas entenderem o quê? A necessidade de um Salvador. João, ele acusava de uma forma tão forte o pecado do outro, que a pessoa falava: eu preciso de salvação, eu sou miserável, eu preciso de um Salvador.
Então, isso era o quê? Aplanar os caminhos. João aplanava isso, ele tirava as pedras de tropeço, ele provocava a sede, a indignação, ele, com um choque de realidade, ele provocava o sentimento de necessidade de um Salvador. E com isso, o que ele fez? Preparou o caminho para Jesus, que era o Salvador, e veio com o quê? Com a salvação. Se eu sou miserável, se eu sou pecador, se eu sou uma pessoa hipócrita como os fariseus, se eu demonstro desobediência, se eu sou uma pessoa totalmente corrompida pelo pecado, pelo mal, como eu vou me salvar? Aí é onde entra Jesus. E aí, irmãos, aí a gente percebe que nem sempre é fácil aceitar os desafios que o Senhor coloca diante de nós. Todos nós somos desafiados, irmãos. Todos nós somos chamados para ser arautos do rei. Todos nós somos chamados para ser porta-voz. Mês da evangelização, nós precisamos proclamar o evangelho. Quando a gente olha para o ID, Jesus falou o ID para quem? Para todos os seus discípulos. Não falou apenas para os apóstolos, mas falou para os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A grande questão, até ontem eu coloquei um vídeo do Paulo Borges Júnior, a grande questão que a gente sempre vai achar que nós seremos alvos, nós precisamos de apenas ficar ouvindo e não praticar o id. Ou indo, porque está em gerúndio. Onde você for, você precisa pregar o evangelho. Eu acho interessante ouvir o vídeo incompleto do Paulo Borges Júnior, ele falando que as verdadeiras ovelhas perdidas da casa de meu pai, que Jesus fala, é aqueles que não foram encontrados pelo evangelho. Estão aí nas cidades. E os verdadeiros missionários, comissionados, porta-vozes, estão dentro das igrejas. Então, os que estão dentro da igreja, eles estão sendo preparados, ouvindo e sendo aperfeiçoados cada dia mais, seja no culto, na adoração, na comunhão, para ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então, Paulo Júnior, ele trabalha a ideia de que dentro da igreja não tem ovelha mais, irmãos. Não existe ovelha dentro da igreja. Dentro da igreja existe o quê? Enviados, comissionados. Dentro da igreja existem pessoas que estão aqui recebendo da palavra, sendo preparados da palavra para pregar lá fora. Que precisam obedecer o ID, irmãos. Porque nós, eu já falei isso várias vezes, nós não viemos à igreja, quatro paredes, apenas para ser meros espectadores de um pastor pregando, de um louvor sendo tocado. Nós não estamos aqui para ser apenas ser alguém que vai sentar no banco e assistir culto. Nós estamos aqui. A igreja, ela precisa ser entendida como uma base missionária. Aqui é uma base missionária. Aqui é o local onde você vai receber da palavra, vai renovar-se na palavra, vai se instruir-se. Aqui é o lugar onde você evangelizou alguém lá fora, pegou uma ovelha perdida, você vai levar para onde? Para trazer para cá. Aqui ela vai receber discipulado, ela vai receber treinamento, ela vai receber amor e comunhão, amor e misericórdia por parte da comunhão, vai participar dos eventos que aqui tem para fortalecimento na fé, e não para nossa alegria apenas em satisfazer as nossas vaidades, porque evento por evento é puro vento. Mas todos os eventos da igreja, eu já falei isso com os líderes do departamento, precisa ser eventos evangelísticos, no qual nós podemos convidar nossos vizinhos para ouvir da palavra de Deus e ver a palavra viva sendo praticada através da prática, nos eventos, seja para idosos, para senhoras, para crianças, ou para jovens, adolescentes, seja qual for, irmãos. Aqui é a base estratégica, aqui é a base missionária, onde as pessoas vão ser curadas. Muita gente vai chegar ferida, arrebentada, aqui ela vai receber o bálsamo, aqui ela vai ser tratada, como se fosse um hospital da alma, e aí ela vai ser enviada. Depois de pronta, ela vai ser enviada. Nós temos que enxergar a igreja dessa forma, irmãos.
Porque se a gente não enxergar a igreja dessa forma, está tudo errado. Aí, irmãos, aí a gente vai estar apenas engordando ovelhas. Né? Dentro da ideia, concepção errada de igreja. E nós não estamos aqui para engordar ovelhas, nós estamos aqui para preparar missionários. Porque o que a palavra diz sobre os filhos de Deus? Que nós somos o quê? Porta-voz da justiça. Nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Nós somos o quê? Ministros da palavra. Então, irmãos, nós precisamos atender o ID, porque o ID não são apenas para os apóstolos, mas o ID é para todos os discípulos. E se você é discípulo de Jesus, você precisa atender o ID, você precisa falar do evangelho, das boas novas de esperança e alegria para as pessoas que estão fora. Eu não sei você, mas você já teve a oportunidade de estar em algum lugar e a pessoa falar perto de você assim: nossa, o mundo está de mal a pior, eu não sei onde vai parar, que situação, olha quanta gente que morreu na guerra lá em Israel, quantas crianças estão sofrendo, olha o que está acontecendo na Ucrânia, olha a ameaça de bomba atômica, e a pessoa está totalmente desesperada, e você vira para aquela pessoa e fala assim: é mesmo, o mundo vai acabar, é perigoso demais. É essa a nossa postura diante dessa situação, irmãos? Não. É você trazer paz e esperança e refrigério para o coração dessa pessoa que está pessimista em relação ao mundo, com o evangelho da paz, com a esperança em Jesus. E mostrar para aquela pessoa que apesar da maldade, apesar das circunstâncias ruins, há um amor maior que suprime toda a dor, toda a angústia, todo o medo. Há um amor maior, e esse amor é de Deus. Interessante que há um certo debate, irmãos. Eu lembro disso quando eu dei a aula de Apocalipse aqui, e foi na época da pandemia, sobre o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Qual que é a diferença dessas três linhas escatológicas? O pré-milenismo, eles acreditam que Jesus, que Jesus ele vai vir antes do milênio. O amilenismo diz que Jesus ele vai estar vivendo com a gente, nós vamos viver o milênio com a presença espiritual de Jesus. E o pós-milenismo, ele acredita na presença espiritual de Jesus por meio da igreja, da proclamação, melhorando o mundo de uma tal forma que quando o mundo melhorar de uma tal forma, Jesus voltará. Então são três formas diferentes de olhar para o fim dos tempos: pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Então, quando a gente olha a perspectiva da igreja, do ID, quando a gente olha a realidade do mundo, irmãos, qual é o papel da igreja? É enfiar debaixo da coberta e tampar a cabeça? E morrer de medo? Bater com o joelho e os dentes? Qual que é o papel da igreja, irmãos? De avançar, de pregar o evangelho, de ser intrépido na proclamação do evangelho. A igreja precisa fazer isso, irmãos, porque nós fomos comissionados a essa realidade. E fazendo isso, irmãos, nós estaremos glorificando a Deus. Abra sua Bíblia em João 3,30. João 3,30. Olha a declaração de João. Vamos ler a partir do verso 22. Só para os irmãos entenderem o contexto. A partir do verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá corria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre,
aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. E a gente vê aqui, irmãos, a obediência de João Batista. Deus honrou a fé de João Batista. A Bíblia diz que saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram batizados por João, como nós lemos em Mateus 3,5. João se tornou conhecido e respeitado, irmãos. E quando estava no auge da popularidade, o que João fez? O que João fez? Ele rendeu toda a glória a Jesus. Apontou para o Salvador e disse às multidões que o seguissem. Viu o número dos seus discípulos se encolher na medida que o número dos discípulos de Jesus se crescia, irmãos. Então ele chegou a declarar: importa que ele cresça e que eu diminua. Como porta-voz de Deus, irmãos, nós temos que ter esse coração de João Batista. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, não é para o nosso engrandecimento, não é para nosso ego crescer, mas com humildade. Quando nós estamos anunciando o Evangelho em amor, Jesus está crescendo. O reino de Deus está crescendo, irmãos. Importa que ele cresça, que nós venhamos diminuir. E aí a gente fala: não, mas eu não estou preparado para pregar, eu não fiz seminário, eu não sei falar do amor de Deus. Eu tenho um certo tempo, isso eu ouvi há mais de 10 anos, um jargão que ficou no meu coração. Quando eu ouvi de um pastor falando para um irmão, chamando a atenção, puxando a orelha, por causa de um compromisso não cumprido, e o pastor virou para aquele irmão e falou: olha, meu irmão, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Foi duro. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. E a gente percebe isso, irmãos, muitas vezes na ordem que nos foi dada como filhos de Deus a proclamar o Evangelho. E nós nos firmamos em desculpas. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho preparo. Eu não tenho facilidade de argumento, eu não sei falar. O que a gente lembra de Moisés, né? Quando falou lá que ele era pesado de língua, né? E Deus: não, é você e pronto, acabou. Mas eu vou colocar Arão do seu lado. Todos que tentaram dar desculpa para Deus na Bíblia foram o quê? Foi incentivado por Deus de uma maneira tão boa, né? A continuar. Então, irmãos, nós não podemos nos estribar em nossas deficiências ou desqualificações aparentes para falar do Evangelho, porque nós vamos falar de um amor que nos comove, de uma felicidade que está em nós, de uma satisfação que talvez deve estar em você. Porque a gente tem facilidade de falar bem daquilo que mexe com a gente. Não é isso, irmãos, isso é verdade. Se você vê um filme bom e aquele filme mexeu com você, qualquer oportunidade que você tiver entre seus amigos e conhecidos, vai falar: assiste o filme tal. Que filme maravilhoso, que mensagem maravilhosa. Eu não vou te falar para não te dar spoiler, mas assiste o filme. Se você lê um livro e o livro é bom, você precisa ler aquele livro é bom demais. Não é assim? Se você vai numa loja para comprar qualquer coisa, a loja é boa, você vai falar para outro: não, vai na loja lá, que a loja é boa demais, um preço muito bom, os vendedores são excelentes, vai naquela loja. A gente fala, isso é natural do ser humano,
falar bem das coisas que nos fazem bem. E por que nós não falamos de Jesus e do Evangelho? Será que Jesus e o Evangelho não nos faz mais bem? Não te faz bem? Não te agrada mais? Não está trazendo felicidade para você? Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Porque temos facilidade de falar de tantas coisas, de carro, de hobby, né, como pescaria. Temos facilidade de falar de tantas coisas dessa vida, do nosso trabalho. Eu conheci gente que ele amava tanto o que ele fazia, tanto que ele trabalhava, que em qualquer reunião ele só falava do trabalho. Era reunião de homens na casa dele, só falava de trabalho. Era reunião de oração, toda oportunidade só falava do trabalho dele. Meus irmãos, está tudo errado. O trabalho não pode ser o nosso ídolo. Os nossos filhos não podem ser os nossos ídolos. Nada pode ser o seu ídolo. Nada pode substituir Deus na sua vida. Deus, ele precisa ter a primazia no seu coração. E se Deus tem a primazia, meus irmãos, aí sim, a sua vida vai girar em torno daquilo que é real e verdadeiro. Porque para muita gente a vida apenas se reduziu a viver em torno de coisas perenes. Em torno da preocupação com o trabalho, da satisfação com o trabalho, em torno da preocupação com os filhos, da satisfação com os filhos, em torno da preocupação com os cônjuges, com o casamento, com a sua casa, com a sua família, viver em torno da família. Amai a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas lhe serão. Amai a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Nós precisamos entender. João Batista, ele não titubeou. João Batista, ele não se estremeceu. João Batista, ele não desviou do seu propósito, irmãos. E aí a gente olha para João Batista e para todos os cristãos, né, fiéis a Deus, né, da nova aliança e da igreja primitiva. Quantos cristãos não morreram? Ou, melhor, quantos cristãos morreram firmes na convicção e na fé em Cristo Jesus? Quantos cristãos não foram presos pela sua convicção firme na fé no Salvador? Não precisa ir muito longe na história. O próprio Paulo e Silas, quando foi preso e ficou ali acorrentado num tronco, e ali ele e Silas estava ali na prisão reclamando e murmurando contra Deus. Foi isso? O que ele estava fazendo? Louvando a Deus, mesmo sendo preso, por causa da convicção que eles tinham, irmãos. Então eu penso, irmãos, que muitas vezes nós como cristãos, mediante a nossa carreira da fé, perdemos a convicção. E não mais permanecemos firmes, como João e muitos cristãos da era primitiva. Perdemos a convicção da nossa fé. Perdemos a convicção, a certeza de quem é Deus. E a convicção do nosso propósito, do nosso chamado e da nossa vocação. Porque nosso propósito, o nosso chamado e a nossa vocação, ela é voltada para Cristo Jesus, para Deus como centro. E não para o nosso ego, o nosso desejo e a nossa vontade de ser satisfeitos. Porque se a nossa vontade, o nosso foco não for ajustado, nós vamos estar dentro da igreja o tempo todo achando que nós precisamos ser satisfeitos. Que a nossa casa precisa ser satisfeita. Que os nossos filhos precisam ser satisfeitos na igreja. E aí, meus irmãos, a igreja não vai servir porque ela não vai te dar tudo aquilo que você acha que precisa para satisfazer você, sua casa e sua família. E nós não estamos na igreja para sermos satisfeitos. Nós estamos na igreja para servir, para amar a Deus e para receber o bálsamo para a luta lá fora, para a guerra lá fora, para a nossa batalha lá fora, para empunhar a nossa espada, a espada do Espírito, embraçar o escudo da fé, a couraça da justiça, os pés da preparação da paz do Evangelho, com a bota da preparação da paz do Evangelho. Nós estamos aqui, irmãos, exatamente para isso.
Porque aí fora, no mundo invisível, está acontecendo uma guerra terrível, por causa da sua vida, da sua alma, da vida dos seus filhos, a alma dos seus filhos. E nós precisamos entender que nós somos soldados do Senhor Jesus Cristo e chamados para entrar nessa guerra. Mas não é uma guerra de carne e sangue, mas uma guerra espiritual, invisível aos nossos olhos, que só podemos enfrentar com a palavra de Deus e com o Evangelho e com o Espírito Santo. E não tem outra forma, irmãos, de enfrentar essa guerra e vencer por amor aos nossos e por amor às vidas lá fora, se nós não nos dedicarmos a uma vida para que glorifique a Deus e uma vida que permaneça firme nas convicções espirituais e de fé. Porque se você permanecer firme no amor a Deus, em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. O grande problema é que nós estamos perdendo tempo demais e preocupando com as demais coisas, vivendo em torno das demais coisas, e nosso amor a Deus está frio, totalmente frio. E aí, nós vamos nos envolver muito mais o tempo da gente com picuinhas, com tantas coisas desnecessárias nessa vida, tão perene e tão passageira. E vamos ser totalmente entretidos pelo diabo, pelo engano do diabo, e afastar da nossa missão como igreja, como discípulos, e como comissionados e missionários, a ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. João, ele morreu por amor à verdade, por permanecer firme na verdade, por dizer a um rei que estava em adultério com a mulher do seu irmão, e foi alvo de uma manipulação política e mesquinha da Herodíada, que fez a sua filha Salomé dançar, e aquele homem bêbado falou: olha, me pede qualquer coisa, e a mãe falou: não, pede a cabeça de João. Mas mais vale, irmãos, perder a cabeça pelo que é certo, do que perder a cabeça pelo que é errado. Quais são as suas convicções? Quais são as suas certezas? Quais são os seus alvos e primazias? Aonde está o seu foco? Em você mesmo ou em Cristo Jesus? E a vida de João Batista nos ensina que se morrer, morreremos para Cristo. E se vivermos, viveremos para Cristo. Não foi isso que Paulo falou? E que seja uma verdade em nós. Amém?